Sejam bem-vindos para mais um vídeo de 2025. Estou aqui hoje, para fazer uma teoria maluca aqui que eu inventei na minha cabeça de como seria se a irmã da Indominus Rex estivesse viva lá na Ilha Nublar em 2015. Como seria os acontecimentos do filme a partir do momento que as duas escapassem e como andaria, né, o filme na minha visão da teoria que eu criei. Então, eu espero que gostem, deixem o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Indominus Rex, um híbrido criado por Henry Wu com o objetivo de trazer mais visitantes. Bom, era o que esperavam, pois criaram duas para aumentar mais o interesse, não é mesmo? Só que no final, como eu vou mostrar nesse vídeo, não foi muito bom. Assim como no filme. No ato 1, a fuga das Indominus Rex. Bom, começa ali naquela parte que tem no filme também, que é o Owen e os funcionários descendo na parte de baixo para conferirem se realmente as duas Indominus tinham fugido, pois ali nos muros tinha marca de garras como se elas tivessem escalado. Imagina comigo, um híbrido gigante, maior que um tiranossauro, né? Como estava sendo planejado para ela ser. Subir um muro e não ser detectada por ninguém. Eles já acharam estranho aí. Foi aí que pessoas lá na central do parque descobrem que as duas, na verdade, estavam lá dentro. Com isso começa uma perseguição das duas ao grupo, depois delas aparecerem do meio da floresta e sua camuflagem ser desfeita, e elas começam a perseguir o protagonista ali, que é o Owen, e os funcionários. Um dos funcionários acaba sendo comido pelas duas ao mesmo tempo, ou seja, uma pega ele na boca, a outra morde a outra parte e as duas quebram o cara ao meio. Elas comem horrorizado. O outro funcionário que sobrou abre a jaula para fugir, enquanto isso o Owen vai tentando chegar também ao portão, mas ele estava mais longe. Ele começa a correr, enquanto as duas Indominus vêm atrás dele. O Masrani, lá na central, pede: fechem os portões. E assim, eles fecham os portões. Mas antes de fechar, assim como no filme, o Owen consegue fugir, consegue sair. Ele corre para debaixo de um carro, enquanto a Indominus, as duas no caso, estão quebrando ali, tentando sair, e elas arrebentam o portão com tudo. E com isso elas estão finalmente livres. Elas começam a estranhar o ambiente, porque elas ficaram muito tempo dentro daquela jaula. Não viam nada lá fora. Era só muro e um guindaste que dava comida para elas, né? Elas começam a procurar os dois invasores. Uma delas consegue encontrar um dos funcionários, levanta o carro, joga pro outro lado, consegue encontrar o funcionário e o devora. Enquanto isso, o Owen vê isso debaixo do outro carro, fica horrorizado, mas não dá nem tempo dele pensar. E a outra Indominus, que é a irmã da principal, que eu vou chamar de 01, e a irmã dela eu vou chamar de 02. A 02 morde ali o carro que o Owen está debaixo e levanta o carro com a boca, enquanto a sua irmã, a 01, vê o Owen se levanta rapidamente, começa a correr, ele entra no meio do mato e as duas Indominus começam a perseguir ele. É uma cena assustadora de se ver e de se viver, né? Diga-se de passagem.
E com isso, o Owen começa a correr ali. Ele não consegue ver as duas, pois elas estão camufladas para a sua caça, né? A sua presa ali, para elas não serem identificadas e conseguirem o pegá-lo mais rápido. E ele começa a correr, 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 até que ele encontra uma parte ali da ilha que tem um lago. Pois é, um lago e na frente uma cachoeira. Então você já imagina o que vai acontecer. Ele corre, ele olha para trás, vê as duas Indôminos se aproximando, ele pula na água e as duas Indôminos vão lá para ver aonde que ele foi. Elas olham lá e depois que elas olham e veem que o Owen simplesmente desapareceu, elas começam a ficar confusas. Mas elas ignoram e só saem dali. E nisso, já lá na central, é avisado que 2 espécimes perigosos estão fora de suas jaulas, ou da sua jaula, né? E com isso, uma força-tarefa é montada para procurar esses 2 seres que estão fugindo e correndo por aí no parque, pois o parque está aberto e tem pessoas lá, então não podem se arriscar com isso, né? Daí passam-se algumas horas e as Indominus Rex, com seus implantes ainda, começam a chegar perto de cercas. Elas sentem choque ali na parte do ombro, então elas já associam aquele choque com uma coisa, né? Porque como são animais, eles não sabem o nome de nada assim que nós criamos, né? Eles sentem que aquela coisa que quando elas eram filhotes, eles colocaram, né, no corpo delas, está afetando o corpo delas. E o que as duas fazem? Elas colocam as suas garras no ombro, arrancam os chips que estavam implantados nelas e elas não são mais detectáveis. E com isso, a divisão de segurança da InGen chega lá e encontra a carne das duas com os implantes ali. E assim eles descobrem que as Indôminos são mais inteligentes do que, né, se pensava. Pois ali no meio da fuga, elas fizeram um plano de fuga para acharem que elas tinham fugido, para elas matarem as pessoas que estavam ali e ao mesmo tempo fugir. Isso foi inteligente da parte desses animais. Então o Henry Wu, ele explica que eles foram feitos para ser inteligentes, para, né, dar mais entretenimento, porque um bicho inteligente é interessante de se ver, principalmente se for um dinossauro híbrido. Então vamos vendo ali que os agentes, né, os seguranças vão procurando as duas, não acham e eles vão se espalhando mais pela ilha enquanto os helicópteros vão indo ali pro meio do mato, né? E em seguida vai cortar por uma cena onde as duas Indôminos estão andando ali e elas chegam a um pasto gigante, lugar aberto, cheio de herbívoros de todos os tipos. E aí começa a chacina. Animais correndo para todos os lados, né? Dinossauros correndo para todos os lados. As Indôminos começando a matar tudo que se move. E assim, os seguranças da divisão da InGen chegam lá com seus helicópteros e começam a atirar com metralhadoras. Pois a primeira ordem antes dessa, que foi dada por Masrani, era que não matassem e sim sedassem, contessem novamente os híbridos, mas não conseguiram. Muitos perderam a vida para esses híbridos e com isso os helicópteros ali começam a atirar com metralhadoras, mas não é o suficiente para as Indominus Rex, né, caírem mortas. Elas continuam vivas, firmes e fortes. E agora elas estão indo em direção ao parque. E nessa parte, Owen chega e faz todo aquele discurso que ele faz no filme, explicando que
aqueles dinossauros estão se descobrindo na cadeia alimentar, se eles são da parte alta ou da parte baixa, e eles vão começar a matar tudo, eles vão começar a estudar tudo ao redor, vão começar a se autoestudar para saberem quem são e como podem agir, né, naquela natureza ali. E com isso chega a informação ali para a central que as duas Indôminos estão indo para o parque, pois como elas têm visão de calor, elas veem que para um lado ali, né, do lugar que elas não conhecem, que no caso é a Ilha Nublar, está cheio de pontinhos, né, coisas assim, que é uma concentração grande de calor. E elas se atraem por isso, pois elas sabem que são seres vivos e que elas podem caçar e matar. Elas começam a correr para lá. E nisso elas começam a correr, pá, e chega uma parte ali que chegam mais pessoas, né, da divisão de segurança, começam a atirar, também são comidas pelas duas. E no final elas chegam mais pra parte da noite ali. As pessoas estão, né, vendo o parque como se nada tivesse acontecido, pois a ilha, né, o parque ficou com um pouco de receio de, né, avisar sobre seres que estão fora da sua jaula, né, e que seria perigoso estar ali, pois isso poderia manchar a imagem do parque, pois o seu antecessor Jurassic Park não foi bem sucedido, né? E com isso, ninguém é avisado sobre nada. No meio da noite, a Indominus 01 e a Indominus 02 chegam ao centro de tudo. Nisso, começa um caos. Pessoa correndo para um lado, pessoa correndo para o outro, gente atirando, gente, né, da divisão de segurança atirando nos bichos, muita gente sendo morta. E com isso, as Indominus X começam a fazer o lanche da noite, né, a janta. E com isso, Owen e Claire começam a correr ali no meio, né, na correria. E o Owen dá a ideia da Claire. Nesse caso não foi a própria Claire que teve a ideia, e sim o Owen que, né, deu essa ideia para ela. E a ideia é que soltassem o Tiranossauro e os Carnotauros. Exatamente. Aqui não seria só a Rex, mas sim Carnotauros. E a Claire, ela pegaria um Jeep, porque essa ideia dela conseguir correr de salto ali, né, naquela cena é legal, mas não foi muito interessante assim e não teve muito sentido, né? Então ela pega ali um Jeep com um sinalizador, vai até a jaula da Rex, traz ela, enquanto o Owen traz os Carnotauros. Eles vão para a via principal e eles jogam, né, os sinalizadores nas duas Indôminos. Aí o embate começa. Duas Indôminos versus um Tiranossauro e dois Carnotauros. E um desses é o touro que aparece no acampamento Jurássico. Eles começam a brigar, é mordida, os Carnotauros são jogados para longe e assim as duas Indôminos vão para cima da Rex. A Rex, como naquela época estava muito debilitada e, né, dá pra ver na aparência dela que ela é mais magra, ela tá mais abatida. Então ela não aguenta muito tempo e sim, a Rex morre. E o jeito que ela morre é triste e é chocante. As duas Indôminos, um de cada lado, mordem a Rex, uma morde o pescoço e a outra morde a cauda, e as duas conseguem com uma força descomunal partir a Rex no meio, sendo um fatality, né, praticamente. E com isso a Rex cai no chão despedaçada. As duas Indôminos rugem e com isso a Claire e o Owen ali percebem que não adiantou nada. Os dois Carnotauros debilitados, claro, que foram jogados ali, eles fogem para o meio do parque, fogem para outras partes ali, né, na floresta, e as duas Indôminos tomam conta do local. Enquanto isso, elas veem que ainda tem pessoas na parte do porto que estão fugindo de balsa, e
elas começam a ir para lá. Owen e a Claire veem ali, né, a Rex, que tava desde 88, né, na história dela, viva, e agora tá ali, né, no chão, tudo destroçada, bichinha, né. Tem essa cena triste, né, com uma música triste lá, né, do Jurassic Park, que é aquela de piano assim, pá. E daí o Owen e a Claire começam a correr ali para tentar avisar pros outros que tá tendo, que os bichos estão indo para lá, né? E com isso, corta para uma cena que temos um dinossauro que todo mundo queria que voltasse na franquia naquele filme. O espinossauro, sim. Ele, na verdade, não estava mais na Sorna, e sim na Ilha Nublar. Ele está ali vagando, pois, como aconteceu o caos no parque, acabou a energia e ele acabou fugindo do seu paddock. E com isso, ele começa a andar ali, chega no centro do parque, vê ali o corpo da Rex e, como mesmo sendo um dinossauro, ele percebe que tem algo de errado e muito errado acontecendo, porque um tiranossauro tá destroçado ali no chão. Não foi só um, podem ter sido vários carnívoros ao mesmo tempo, né? Então ele anda com cautela, mas tem ali a cena que o Owen e a Claire ainda estão indo ali, né, para avisar as pessoas na balsa, e eles se encontram com o espinossauro. E é aí que tem a cena, né, do espinossauro sendo mostrado por inteiro. Porque antes da jaula ali, ele estava saindo e só mostrava as patas, né, dele. Enquanto isso, o Owen e a Claire começam a fugir e eles chegam na balsa. E nessa hora que eles chegam na balsa, vamos vendo ali que o portão da Mosasauro, exatamente, aquele portão da Mosasauro é aberto, pois tinha acabado a energia da ilha inteira. E nessa hora que o portão é aberto, a Mosasauro escapa. Aí já tem mais, né, uma abertura ali pro próximo filme, que eu vou fazer uma teoria também nos próximos vídeos. Nessa hora, a Indominus Rex, ou as Indominus Rex, chegam ali e todo mundo fica desesperado, começando a entrar e empurrar um ao outro para conseguir entrar dentro das balsas. Enquanto isso, o Owen e a Claire vem correndo e o Snoke, ou o espinossauro, chega ali e tem uma cena incrível, que é quando o espinossauro vai encontrar as duas Indominus Rex. Com isso, eles começam a brigar ali entre si, e os da divisão de segurança, os seguranças da divisão de segurança da Indy, começam ali a atirar e começa aquela mais uma cena de briga com as duas Indominus Rex. O espinossauro tá apanhando, coitado, porque são duas Indominus Rex, né? Então, ele começa a apanhar ali para as duas. Mas nisso, acontece a cena de que a Mosasauro, né, no caso, chega e pula ali, e como uma das Indominus, no caso a 02, estava mais ali no pier, ela é abocanhada pela nossa Mosasauro. Assim como acontece no filme, mas no caso sendo com a irmã da Indominus Rex, ela é puxada pro meio do mar e ela some. E com isso só sobra uma. Essa uma que sobra, ela fica desconcentrada. Então com isso, o Snoke vê uma chance, morde o pescoço, e acontece que nem no Jurassic Park 3. O Snoke morde ali o pescoço da Indominus, segura com as duas mãos a cabeça e quebra o pescoço da Indominus, assim fazendo uma referência ao Jurassic Park 3. E com isso termina o filme com o Snoke rugindo enquanto tá chovendo e vários raios caem ali. E é assim que termina a minha teoria sobre como seria as duas Indominus Rex no mesmo parque. Espero que tenham gostado. Vejam mais vídeos aqui do canal, deixem o like, se inscrevam
e até o próximo vídeo. Falou!